Obrigado, pastor. Boa noite, graça e paz, amém? Glória a Deus. Deixa eu agradecer, em primeiro lugar, o pastor Paulo, pelas oportunidades que tem me dado. E era para ter estado aqui no dia 9, mas no dia 9 foi marcado a gravação do programa do Raul Gil, certo? Onde eu participei do quadro do chapéu. Aliás, o chapéu que não foi tirado, ok? Que muitas pessoas ficaram perguntando: pastor, um chapéu não foi mostrado. Eu não tirei o chapéu para a Rede Globo, ok? E um dos motivos, eu não sei o que aconteceu, mas optaram por não colocar, e eu entendo, mas eu só estou esclarecendo porque as pessoas perguntam: pastor, você não tirou? Pois é, Rede Globo, eu não tirei, tá certo? Só para esclarecer. Outra coisa, eu tenho sido muito agraciado com a oportunidade de ter estado aqui, e durante, eu acho que quase 3 anos, preguei aqui toda segunda-feira. E depois de um tempo o ministério acabou crescendo, e hoje eu consigo vir aqui uma vez por mês. Pastorei uma igreja, certo? Lá em Xerém. Eu só estou falando isso porque às vezes acontecem de imprevistos e a igreja me anunciar e calhar de eu não poder vir. Todas as vezes que eu fui anunciado e não vim, foi por problemas meus e não por, vamos dizer assim, o interesse escuso da igreja de anunciar para vir mais gente. Não é nada disso. Eu ainda faço parte de Monte Oreb, tenho o pastor Paulo como meu pastor, e sempre que puder vou estar aqui, amém? Hoje está invertendo um pouquinho, porque eu andei passando mal e tive que complicar algumas coisas com minha agenda. Eu ainda vou participar de um evento beneficente lá em Bom Sucesso hoje ainda. Então estou nessa correria, mas glória a Deus. Abra a sua Bíblia aí, você está num culto de campanha. 1 Samuel capítulo 16, eu gosto demais desse texto, já preguei algumas vezes, mas hoje eu quero ver algumas coisas com vocês. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, verso 13. Amém? Amém? Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tornou para Ramá. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me nesta noite como um canal de bênção. Fala conosco até aquilo que nós não viemos muito animados para ouvir, mas fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir. Muito obrigado a Deus, que o Senhor venha falar em todos os lugares, pois tem pessoas lá fora participando deste culto, assistindo pelo telão, e lá o teu Espírito age da mesma forma que age aqui dentro. Pessoas estão assistindo via internet e o Senhor age da mesma forma, Pai. Que haja milagres nesta noite, pelo poder do nome de Jesus, amém, glória a Deus, amém? Isso. Eu quero conversar com vocês hoje sobre a trajetória de um rapaz que não tinha muita perspectiva de alcançar êxito. O texto, ele narra um episódio difícil que Israel está enfrentando na gestão de Saul, onde os filisteus se tornaram fortes, pelejaram contra Israel e já havia vencido algumas batalhas contra o povo de Deus. O povo estava sendo humilhado, pressionado,
E Deus precisava agir em favor de seu povo. Deus sempre tem o interesse de entrar em cena para livrar seu povo da vergonha, para livrar seu povo da humilhação, do caos. Deus não tem prazer em ver seu povo sendo humilhado. Ele está sempre disposto a fazer algo pelos seus, a entrar com providência. O que ele precisa é de uma oportunidade para fazer isso. Os filisteus estavam assolando Israel. E Deus vai levantar alguém para defender seu povo. E eu fico pensando, quem Deus poderia levantar? Talvez o filho de Saul, Jonatas, um guerreiro valente, que num determinado momento conseguiu reunir um grupo e entrar numa pequena tropa dos filisteus e saquear e vencer uma pequena batalha. Deus poderia ir até a casa de Jessé, o belemita, e pegar seu filho mais velho, que também era um soldado do exército de Saul. Deus poderia usar um soldado, um valente, alguém apto para guerrear, habilitado, que passou por instruções, por treinamentos, alguém que soubesse portar uma arma e ter facilidade de se defender e de atacar. Mas ao contrário disso, me parece que Deus está intencionado em mandar uma mensagem com esta vitória que Ele quer dar ao povo, ao próprio povo. Me parece que Deus está querendo dizer a este povo: vocês não precisam de soldados para serem vencedores. Vocês não precisam de armas para serem vencedores. O que vocês precisam é da minha presença. O que vocês precisam é do meu poder. Eu posso dar vitória a vocês. Eu posso livrar vocês da vergonha. E vou mostrar isso vencendo o forte soldado filisteu com alguém que ninguém acredita que vai ganhar. Deus vai às montanhas de Ramá conversar com o profeta Samuel. E Deus diz a Samuel: eu preciso que você vá à casa de Jessé, porque de lá eu vou levantar um substituto para Saul, um novo rei para Israel. De lá eu vou levantar alguém que vai fazer a diferença. E provavelmente Samuel jamais pensaria que fosse Davi. Provavelmente Jessé jamais pensaria que fosse Davi. Provavelmente os irmãos de Davi jamais pensariam que seria ele. Mas preste atenção, para Deus não importa o que o seu pai está pensando. Para Deus não importa o que o profeta está pensando. Para Deus não importa o que os seus irmãos, amigos, vizinhos, conhecidos, seu patrão está pensando. Porque para Deus vale o que Ele está pensando. Porque o que a sua família não pode fazer, Deus pode. Amém? O que as pessoas não podem fazer, Deus. Então, descubra o mais rápido possível o que Deus pensa a seu respeito. Porque se você acreditar e der vazão nisso, não tem Golias que vai parar o que vai acontecer na sua vida. Samuel chega na casa de Jessé e se depara com o filho primogênito que é apresentado por Jessé. Samuel então, preso à cultura, olha para aquele homem zarrão, soldado, primogênito, e ele diz: é esse.
E Deus falou: Samuel, não é não, espera um pouquinho, sou eu que vou escolher, não é você. Samuel falou: Jessé, você tem mais filho? Jessé falou: com fartura, menino, não posso nem separar, senão que eu for pagar de pensão. Eu tenho 8. E foi passando um filho de cada vez. E Deus não sinaliza para Samuel. Até que passam os 7 filhos. E Samuel olhou e falou: acabou? Jessé disse: não, tem o meu mais novo, o Davizinho, que está trabalhando. Eu acho sensacional, porque tem gente que diz, uns pentecostal xiita, uma turma meio assim, que se você não for chegar primeiro, alguém pega a tua bênção. Davi não estava nem lá, e ninguém pegou a bênção dele. Se a bênção é tua, ninguém pega. Ela vai ficar retida porque você não foi, mas ninguém vive o que é seu. Entendeu? Você veio aqui buscar hoje, amém? Então tu vai levar. Quando Samuel ouviu de Jessé que havia ainda um, Samuel disse: então manda buscar. E chega então Davi. Samuel olhou e deve ter pensado: não é esse. Esse aí não, pô. Não tem outro não? Deus falou: é esse mesmo, Samuca. Unge esse menino. Eu acho interessante que o texto diz que Samuel ungiu a Davi na presença dos seus. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de... E Samuel se levantou e voltou para Ramá. Porque quem se apoderou de Davi foi o Espírito de... Porque é Ele que vai nos dar vitória. Uns confiam em carros, outros em... Mas nós fazemos menção do nome do... Todas as vezes que Sansão ia vencer uma batalha, quer contra um filho de um leão, quer colocando o portão da cidade nas costas, o texto diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderava de Sansão e ele matava. Porque a nossa vitória, querido, está em Deus. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Samuel, o profeta, voltou para as montanhas de Ramá. Samuel ficou com Davi, sim ou não? Sim ou não? Não. O que ficou com Davi? O Espírito de Deus. Você está entendendo? Você precisa de vitória, amém? Então ande com o Espírito de Deus. Ande com o Senhor dos Exércitos, amém? Porque Ele vai te dar força para vencer o invencível, para ultrapassar aquilo que ninguém consegue ultrapassar. O que você está precisando hoje? Pastor, estou precisando vencer um câncer. Pois é, você já fez quimioterapia, deu certo? Pastor, não deu não. A radioterapia também não deu. E falaram que eu vou morrer. Pois é, isso é uma verdade, que você vai morrer, certo? Porque um dia você vai morrer. Você só não vai morrer agora. Por quê? Porque o Espírito de Deus pode fazer o que a quimioterapia não pode, certo? O Espírito de Deus pode fazer o que o médico não pode. Isso aí. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Samuel foi para a montanha de Ramá. E Davi foi para onde? Viver a vida dele. Porque o Espírito de Deus não torna você Mulher Maravilha nem Super-Homem. Tem gente que acha que o Espírito de Deus, agora eu estou cheio do Espírito. Isso não. Pois é. Amanhã você tem que trabalhar. E cheio do Espírito de Deus você vai varrer, passar roupa, dirigir. É ou não é? Porque tem gente que acha que o Espírito de Deus transformou você. Você é agora num ser superior. Não, é você mesmo. Cheio de Deus, cheio de Deus.
Entende? Você quer ver a diferença numa situação dessa? Olha só. Seu marido marcou um encontro com a senhora às 8 da noite. Chegou às 11. Como é que a senhora está para recebê-lo? Sem Deus. A senhora está assim, ó. O diabo nem vai lá. Que se ele for lá, ele não entra na senhora. A senhora que entra nele. E a senhora está pronta para recebê-lo. Está escrito palhaço aqui? Você disse que ia chegar às... E está chegando às 11. Se você quiser comer, esquenta sua comida. Eu não sou palhaço e nunca mais fico te esperando. Agora vamos ver a reação de uma mulher cheia do Espírito. O marido marcou às 8 e chegou às 11. Olha como é que ela está. Ai, Senhor, Senhor. O Senhor sabe o que eu queria fazer. O Senhor sabe, não sabe? Em mim move-se um sentimento misto entre Fred Krueger e Jason, o maníaco do parque. E quando o seu marido chega, a senhora faz o quê? O que foi que você chegou a essa hora? Fala para mim, pelo amor de Deus. Fala. É a mesma mulher. A diferença é quem governa. E aí ele fala: meu amor, eu fui assaltado. Por isso que você ligou para mim e eu não te atendi. O ladrão estava com o telefone. Levaram meu dinheiro, meu celular, me deram uma coronhada. Fui fazer a ocorrência. Acharam que eu era um dos assaltantes do ônibus. Quase fui preso. O que a senhora falaria depois de ouvir tudo isso, sendo controlada pelo Espírito de Deus, que não deixou a senhora explodir? A senhora falaria: Senhor, vergonha do que eu pensei. A gente julga os outros tão mal, né? Entra aí, amor. Nossa, eu pensei outras coisas, menino, mas graças a Deus só levaram as coisas e não levaram você. As coisas nós compramos de novo, né? Entra aí, garoto. Fica assim não, balado assim não. Você não sabe que aqui em casa você tem uma bandida, mais bandida que os bandidos. E entra, meu filho, que eu vou esquentar a sua comidinha. E o que eu vou fazer com você, menino? Vai colocar aqueles bandidos no chinelo. O seu marido, depois de ser assaltado, sabe o que ele vai pensar? Tomara que eu seja roubado amanhã, hein? Deixa eu te falar, quando Deus te governa, as coisas são diferentes. Não torna você uma mulher, não é nada disso. Suas reações são canalizadas de formas diferentes. Davi acaba de ser cheio do Espírito de Deus e vai apacentar as ovelhas. Cheio de Deus, apacentando as ovelhas, defendendo ovelhas de leões, de ursos, cuidando da melhor maneira. Por que Davi mata leão e mata urso? Porque ele é forte e poderoso? Sim ou não? Não, porque o Espírito de Deus é com... Tem alguém vendo Davi matar leão? Sim ou não? Tem alguém vendo Davi matar urso? Sim ou não? Todo mundo vai ver Davi matar gigante? Sim ou não? Pois é, são as nossas vitórias no anonimato que nos encorajam a enfrentar os obstáculos de forma visível. Você está entendendo? São as nossas experiências que ninguém vê, que constroem em nós a certeza de que Deus caminha do nosso lado. Amém? Ninguém viu Davi matar leão, ninguém viu Davi matar urso. Porém, quando Davi desafia o gigante, todo mundo diz o que para ele? Você não vai vencer esta batalha. Você não pode pelejar contra esse gigante.
Ele é mais forte que você. Ele é guerreiro desde a sua mocidade. Ele é um homem valente. Ele venceu todas as batalhas. Você é um menino pastor de ovelhas que nem idade para ser soldado ainda tem. Pois é o que Deus está querendo dizer para seu povo. Eu não preciso de um soldado para derrotar o inimigo. Eu preciso de alguém que tenha o coração aberto e me receba na sua vida. Olhe bem, Deus está querendo dizer isso para mim e para você nesta noite. O que você precisa vencer? Você acha que você está precisando de dinheiro? Não, querido. Você precisa de Deus, porque se Deus entrar na tua vida, Ele é dono do ouro e da prata, e os recursos vêm ao seu socorro. Você precisa de uma cura e acha que um tratamento vai te dar? Pode até te dar, mas se Ele não te der, Deus entra na tua vida e Ele é o Deus que cura, é o Jeová Rafá, e pode sarar a tua casa, a tua vida. Tudo que nós precisamos está onde? Em Deus. Quando Davi dá a notícia no campo de batalha, ele chega despretensioso, ele não foi lá para aquilo. Na cabeça de Davi, ele está apenas levando um lanche para seus irmãos. Quando ele chega lá, o gigante Golias está de pés, chamando um soldado de Israel para um desafio. Ele chamava quem? Um soldado. É o que ele queria. Eu quero um soldado de vocês para lutar contra mim. Os soldados estavam tudo lá. Quem é que encarava? Era homem a homem, duelo. Os caras olharam e falaram: Ei, quer um cara aí, pá? Alguém vai aí? Deixa quieto, né? Não estou nem escutando. Ele falou: cara, pois é, não tem ninguém aqui que vai, não. Não tem nenhum doido. Davi acabou de estacionar o jumento dele. E o gigante falou: se tiver um homem aí para me enfrentar, vem. Davi falou: o que ele falou? O irmão dele mais velho falou: cala a boca, ô garoto. Cala a boca. Eu tenho que te proteger, menino. Não arruma encrenca. Ah, pretensioso. Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas de papai? Davi saiu de perto e perguntou: gente, o que vão dar para quem matar o gigante? Alguém falou: fica rico, mas tem que estar vivo. Vira príncipe que casa com a filha do... e a casa dele não paga mais. Eu gosto de Davi, porque ele era valente, mas interesseiro. Sim, não lutava por nada. Não faz sentido lutar por nada. O cara vai ficar rico, casar com a filha do... e não vai pagar mais imposto. E sabe o que é mais legal? Saul não dá nenhum dos 3 prêmios para ele. Mas sabe o que é mais legal? Ele vira rei e não paga mais imposto. Ele casa com a filha do rei e não vira príncipe, ele vira rei. E é um dos homens mais ricos de sua época, porque Saul tentou abortar o que Deus tinha para fazer na vida de Davi, mas ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer na vida dos seus. Você entende isso? Davi olhou, olha só, e falou: rico, príncipe e sem imposto, eu vou nessa. Fala com o gigante aí que eu mato ele. Alguém falou: esse garoto endoidou, esse menino está fumando um bagulho. Leva ele para Saul, para ver se Saul autoriza esse massacre, porque pode dar problema com ECA, com o Instituto da Criança e do Adolescente.
trabalho infantil. Essas coisas, né? Aí levaram Davi, chegou lá Davi, e alguém falou: Saul, na ausência de um soldado, o garotinho aqui se alistou. Ele falou que encara o gigante. O Saul falou: ô menino, você é músico, né? Pois é. Os meninos sem juízo. Deixa eu explicar uma coisa para tu, Davi. Você não pode guerrear contra o gigante, porque ele é matador desde garotinho. Quase matou a mãe dele quando nasceu, de tão grande que esse menino. Então eu vou logo avisando você que não vai rolar. Fica quietinho aqui, tá? Isso é emoção. Isso, ímpeto da juventude. Davi falou: não, ô rei, vou falar uma coisa para o senhor. Eu matei leão e matei urso, entendeu? O rei deve ter falado: alguém viu, meu filho? Tem testemunha? Filmaram? Está no YouTube? Não tem testemunha. Ninguém sabe que eu matei o gigante ou que eu matei o leão, a não ser eu e os parentes do leão, a família que ficou, que perdeu o ente querido. Depois eu também matei o urso, que também não soube do óbito. Eu já estou sendo chamado no reino animal de chefe de grupo de extermínio, matando bicho desse jeito, certo? Eu vou matar esse gigante, ô Saul. Fique tranquilo. Fique tranquilo. Isso é fichinha. Eu mato esse gigantão aí, deixa comigo. Eu quero ver quem é esse circunciso filisteu para desafiar o exército de Deus. Fica tranquilo, Saul, fica tranquilo, relax. Você está entendendo? Relax, mano. Eu vou lá, eu vou matar o Saul. Falou: então vai com Deus, foi um prazer ter te conhecido. Pelo menos nós vamos perder alguém, mas lutando. Não vai ser pro WO. Davi chegou carregando umas pedrinhas. O pessoal olhou e falou o quê? Já ganhou. Quando ele entrou, qual é a frase? Igualzinha do UFC. Qual é a frase do UFC? Quando entra alguém que a torcida não gosta aqui no Brasil, você não assiste, não? Vai morrer. Eu imagino gritando para Davi: vai morrer. Pensa que é animador? Todo mundo. É o garotinho que... Gente, Israel tá ruim de soldado, hein? Já tá mandando garoto. Poxa, isso aí. Porque ele não sabe que os bandidos novos são os mais perigosos. Davi chegou, o gigante olhou para Davi e disse o quê? É esse garoto. Eu vou matar você, garoto. Porque é um insulto lutar contra o garotinho tão despreparado quanto tu. O que eles não sabiam, sabe o que é? Eles não lutavam contra Davi. Davi não estava sozinho. Ele diz: você vem a mim com espada, lança, escudo e outras indumentárias mais. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, a quem eu sirvo, vai botar você na minha. Eu vou matar. Eu acho maneiro que quando Golias ameaça Davi, eu imagino que há um silêncio. Vou matar você, garoto. E não vou deixar ter enterro. Os bichos vão vir te comer. Pensa o pessoal conversando lá de fora. Conheceu ele? Menino bom. Merecia morrer se não. O pessoal falou que é droga. É uns garotos doidos. Quando Golias terminou de falar, Davi falou: uau! Ô Golias! Pois é, querido, eu vou matar você. Entendeu, filho? Eu vou te matar.
Você despediu da sua família? Porque Golias, você não está entendendo, você não vai morrer. Você já está morto, meu filho. Entendeu? Eu e Deus vão matar você. Porque um com Deus é maioria, dois com Deus já é covardia. Por isso que ele mandou só eu. Eu vou arrebentar você, maluco. Você já era. Eu imagino Israel falando: novo, mais valente. Vai ser uma morte legal. Pelo menos um representante à altura. Ah, menino. Golias veio, Davi pegou aquela tiradeira. E eu acho que ele era muito novo. Porque quando é que a gente resolve as coisas? Na pedrada. Quando eu era menino, se apanhasse a minha pipa, se me desse um cascudo, a primeira coisa que eu fazia era passar a mão na pedra. Davi pegou aquela pedra, mas deu-lhe uma pedrada naquela cabeça. Pensa, gente, pensa. Todo mundo olhando. Quantos acreditavam que Davi ia vencer? Quantos? Quantos? A família dele? A família dele? O rei? Os irmãos? Os soldados? Os filisteus? Pois é, menino. Todo mundo contra, né? E você fica triste porque tem gente torcendo contra você. Você tem que ficar alegre porque Deus está torcendo a teu favor. Porque Deus tem interesse de fazer algo na tua vida. Todo mundo olhando, desanimando. Pensamento positivo não tinha nessa ocasião. Todo mundo preparado para Davi morrer. Ele não acerta a pedrada na cabeça do gigante. O gigante cai. Agora eu imagino Davi não ir lá perto, porque antes ficava ruim. Apanhou a espada do gigante, provavelmente com as duas mãos, que era pesado, e deve ter foi lá. Você é grande, hein, filho? Era maior em pé. Agora eu vou bem matar você. Pensa Israel olhando aquilo. O menino que deixou umas ovelhas no pasto, que tocava uma musiquinha para o rei, chega na frente de batalha, humilha todos os soldados de Israel, humilha todos os soldados dos filisteus, e humilha o herói nacional dos filisteus, e corta a cabeça dele. Davi segura aquela cabeça, e todo mundo sabe que ele não tinha condições de matar o gigante, mas ele não tinha condições de, prefiro que você, eu vou terminar já. Ele não tinha condições de, mas ele não tinha condições de, mas ele não tinha condições de, mas você não tinha condições de matar a fala, mas você não tinha condições de vencer, mas você não tinha condições de ser liberto, mas você foi. Seu casamento ia falir, mas ele foi restaurado. Isso, você está entendendo? Porque o assunto não tem a ver com você, tem a ver com Deus que está em você. Não é pela sua força, por sua estratégia, pelo seu dinheiro, pelo seu poder, é pela uma intervenção divina de Deus, movendo o sobrenatural. Você imagina quando Israel vê a cabeça do gigante, Davi levantando, ele levou ela para o arraial. O texto diz que quando Davi levanta a cabeça do gigante, o exército de Israel sai correndo atrás dos filisteus, porque os caras pensaram: se o menino matou o gigante,
a gente arrebenta. Os filisteus saíram correndo. Se diz, se os bandidos novos mata desse jeito, imagine os mais experientes. Pois é, querido. Eu vim aqui para dizer uma coisa muito simples para você nessa noite. Nossa vitória vem do Senhor. É dele, é por ele, é para ele. Esteja você aqui dentro, esteja você aqui fora, lá atrás, onde você estiver, quem nos dá a vitória você pode ficar de pé. Fala para quem está do seu lado assim: eu não sou muito forte não, mas eu ando com Deus que rebenta. Pergunta para quem está do seu lado assim: você está doente? Eu ando com Deus que cura. Diga para quem está do seu lado: você precisa de um milagre? Eu ando com Deus que faz milagre. Diga para ele: você precisa restaurar a sua família? Eu ando com Deus que restaura a sua família. Pergunta para ele: você vai embora sozinho? Eu ando com Deus que pode ir embora com você. Feche seus olhos, Paulão, vem para cá. Feche seus olhos. O pastor vai estar orando, intercedendo por você. Feche seus olhos por um momento. Senhor Jesus, neste instante, nós queremos interceder em favor das pessoas que aqui estão nesta noite, que vieram buscar a sua bênção, a sua vitória, e que elas possam, Senhor, se apossar das promessas de Deus. As bênçãos que Deus tem nos dado são para cada um de nós. Deus reparte igualmente para todos. Amém. Onde eu estava, irmão? O copeiro, é no copeiro que nós estamos na Copa? Pois é. O copeiro esqueceu do José. Esqueceu. Mas pastor, como ele pode esquecer de um cara igual José? Pois é, querido. Como é que as pessoas podem esquecer o que você fez? Como é que as pessoas podem ser ingratas com você? Foi isso que aconteceu? E que atingiu você? Aconteceu com ele também. Ele viveu uma injustiça, você também? É isso? Ele teve que ser retirado de um ambiente de conforto, você também? É isso? Agora o camarada que ele ajudou, esquece dele depois de 3 dias. Quase 2 anos depois, o cara lembra quando o faraó sonha. O faraó falou: precisa de alguém para interpretar o sonho. O copeiro falou: ih, cara, caraca, o Zé, rapaz, lembrei agora. Poxa, agora o José vem. Por que o copeiro não lembrou dele antes? Porque não podia, gente. Uma das piores coisas que pode acontecer na sua vida é queimar etapa. Quando você queima uma etapa, você pode chegar na próxima e não estar preparado. José percorreu todo o caminho. Havia uma direção nas estrelas. E a direção empurrava para o governo do Egito. Que governo é esse? Um governo que seria nos tempos bons do sol, nos tempos ruins da lua. Eu tenho falado o tempo inteiro disso. Porque todo dia você levanta para viver um dia de sol ou um dia de escuridão. E seja qual for o ambiente, o momento, vai pedir você 2 coisas: estrelas e governo. Direção e governo. José agora está naquele ambiente. É levado lá para fora no momento certo para conversar com o homem mais poderoso do Egito, que tem uma demanda que ninguém pode resolver e que José resolve. Você anda fazendo cursinho aí de coach, você gosta dessa linha? Segura essa aqui. José, eu ouvi dizer que você interpreta sonhos. Então eu quero, me diga, o que são 7 vacas
gordas e magras, 7 espigas cheias e vazias. Me diga o que é. José disse: 7 anos de prosperidade, 7 anos de escassez. É isso que significa. Beleza, José, você já cumpriu o seu propósito. Você já identificou meu problema. Eu tenho um problema de um período bom e um ruim. Só que o José disse: só um minutinho. Parece que já terminou o que você me pediu, mas não terminou o que eu vim nesse mundo para fazer. Eu não vim aqui para identificar um problema, eu vim aqui para resolver. Porque sua vida não muda quando você descobre um erro. Sua vida muda quando você descobre uma solução. Quando ele diz o que o cara não pediu, ele entrou na brecha. Quando ele diz: arruma um homem, alguém que seja capaz de remodelar seu plantio, remodelar seu armazenamento, remodelar sua colheita, remodelar seu comércio. E sabe o que me encanta? É que a gestão de um crente chamado José beneficiou todo o Egito e todas as nações. José governou, não foi para crente, não foi para trazer seu clãzinho de lá, com menos de 100 pessoas, e se estabelecer em Gósen. Não, ele administrou para egípcio, ele administrou para todas as vizinhanças do Egito, que se ele não tivesse lá, elas teriam morrido de fome. Mas o que mais me encanta é a hora do sonho. 42. A hora que ele está em pé, depois, talvez, de quase 10 anos, entre os 7 anos de prosperidade e os primeiros 3,5 de escassez, que ele está em pé, vestido como egípcio, falando a língua dos egípcios. E agora o sonho vai virar realidade. Lá vem seus irmãos. E seus irmãos se curvam diante do José. Gente, Gênesis 37 diz: os molhos se curvam diante do molho de José, mas não diz o que José vai fazer quando os molhos se curvam. Eu achei algo extraordinário quando a Aline veio falar aqui, e ela disse algo poderosíssimo. Deus não te dá vitória para você esfregar na cara dos outros. Se você quer isso, que as pessoas engulam o que disseram a seu respeito, você não merece vencer. Porque a vitória não tem nada a ver com você. Tem a ver com seu irmão, com seu vizinho, com alguém que disse que você não chegaria a lugar nenhum. José, quando vira governador, não vai na casa de Potifar. Não. Se vingar da mulher. Não, ele tem poder para isso. Mas ele não faz isso. Porque o que ele vai dizer para seus irmãos, que também mereciam uma boa lição, e aliás, José tem vontade de fazer, porque quando ele vê os irmãos, o passado vem de uma forma tão avassaladora, que ele diz: esses camaradas são espiões. Não, espiões, prendam-os. O que demonstra que ele é gente, que sentiu como gente. É isso. Por favor, não queira ser algo que você não é. Você é gente, você tem impulsos, você tem desejos, mas vá devagar. Se José pudesse, teria matá-los, mas não matou, mandou prender, e 3 dias foram suficientes para que ele estabilizasse suas emoções, parasse de agir em ambiente tempestivo. Foi isso. E agora ele chama seus irmãos, que não sabem quem ele é, mas José vai fazer uma investigação final. Ele disse: eu vou ficar com Benjamim. Judá, o irmão que queria matá-lo, e Judá, vai ler lá, Judá queria matá-lo, e Rúben, por ser o primogênito, tenta protegê-lo. Judá chama José e diz: governador, por favor, não fique com nosso irmão Benjamim, porque nós já temos um irmão nosso, o Zé, que faleceu.
que Deus o tenha. Se papai perder Benjamim, ele morre. Então olha só, eu, Judá, fico como escravo no lugar de Benjamim. José falou, os caras aprenderam a lição. Ele não aguenta, começa a chorar. Manda todo mundo sair e diz, calma gente, calma, espera um pouquinho. Tira aquela indumentária egípcia, igual o rei Júlia no Madagascar. Puxou. E disse, lembra de mim? Alguém falou, quem é? Ele falou, sou eu, o irmão de vocês, o Zé. Os irmãos falaram, o quê? Ele falou, sou o Zé, rapaz. O Zé do sonho, do molhozinho. Lembra, o Zé? Os irmãos falaram, caramba. Ele falou, calma, vocês não estão entendendo nada. Vocês não me venderam. Foi Deus que me mandou na frente. Cara, se Moisés pensasse assim, se Sansão pensasse desse jeito, se Davi olhasse para Batseba e fizesse o que José fez com a mulher de Potifar, as coisas seriam diferentes. Mas sabe por que ele fez? Porque ele era melhor que todos eles. Porque ele era um protegidinho de Deus, e Deus gostava muito dele, e deu a ele forças para vencer o que os outros não conseguiram. Não. Ele viveu porque resolveu viver. Sabe o que José falou? Quando vocês saírem daqui, porque eu sei que vocês vão sair, eu vou estar morto. Mas levem meus ossos com vocês, porque nem meus ossos eu quero aqui dentro. Eu não sei se você já parou para pensar, mas 2 filhos de Jacó ficam sem tribo. Levi, me ajude com o outro aí. Quem foi que ficou? Os levitas? E me ajude, que eu não lembro, não estou perguntando de bobeira não. Falhou a memória aqui. Não. Isso aí, Benjamin. Isso. Certo? Mas entrou. Não, me ajuda aí. Não. Hein? Não, mas tem 2 filhos que ficaram sem. Depois vocês procuram. Mas entraram os 2 filhos de José: Efraim e Manassés. Um eu sei que é Levi, agora eu não lembro quem é o outro de Jacó. O cara botou os 2 filhos nas 12 tribos. É só para você entender. Pastor, o que o senhor tem buscado falar para a gente? Vida. A vida está te esperando com vida, com ações. É isso. Esse cara viveu coisas extraordinárias. Não foram fáceis. Se você notar, os irmãos de José voltam para a vida dele. Os mesmos caras que Deus tirou lá atrás, agora cabe na vida dele. Muitas vezes, a vida te tira de perto de pessoas que não cabem para você naquele momento, mas depois cabe lá na frente. É outro momento da sua vida. A sua vida está esperando por você. Por você. Pegue isso. Coloque isso. E você vai ver que aí o capítulo 42 vai chegar. José, pois, era governador. Por quê? Porque sonhou com sol e lua, astros de governo. Porque seguiu as estrelas. Qual era? O caminho. O caminho que passava pela cova, o caminho que passava pelo mau exemplo dos irmãos, o caminho que passava pela fúria de uma mulher renegada, o caminho que passava pelo esquecimento de um ingrato, o caminho. E o caminho que passava por ver todos aqueles que te fizeram sofrer agora na palma da sua mão, pronto, para que você esfregue na cara deles tudo. Mas ele não tinha tempo para isso. Foi viver o que Deus tinha para ele. Saia daqui para viver o extraordinário. Ou viva de forma medíocre.
talvez até mediocremente você vai para o céu. Mas busque viver o incrível, o extraordinário. Eu vou fechar falando algo aqui com vocês. Estou até passei do horário, não sou muito de passar nesse primeiro culto, mas escute só. Tem 6 meses que eu estou tentando, um pouquinho menos eu estou atrapalhando essa mulher, dividindo um carro com ela. Eu vendi 2 carros para tentar comprar um. E quase 7 meses com essas questões da China, para conseguir um chip para liberar o carro. O carro foi liberado essa semana, mas faltava R$59 mil para quitar o carro. Eu já estou pagando a prestação de um carro que eu comprei para a gente, e eu falei com Deus: Senhor, não vou falar que não tem condições, mas falei: Deus. E essa semana, um camarada me deu uma oferta para pagar o carro. Eu vou falar uma coisa para você. Viva. É só isso. Não vão te entender. Vão querer que você faça o que eles fariam. Vão querer que você pense o que eles pensam. Vão querer que você haja como eles agem. Faça o que Deus tem colocado no seu coração. E veja, não é dinheiro. Não, gente. Se tivesse fracionado, a turma sabe, eu ia conseguir pagar. Lógico que ia. Estou reclamando de chorar, me engana aqui, não. Eu estou mostrando a você o que Deus é capaz de fazer. Com alguém que não tem vínculo nenhum, basicamente, comigo. Pastor, o que aconteceu aqui? Uns demônios lá, muito doidão, uns demônios, pegavam um maluco lá que andava pelado, atacando os outros, voava em cima dos outros lá, o maluco, gritava no sepulcro, atacando os outros, perigosíssimo. O tal do gadareno, dormia no cemitério. Sabe o que os demônios foram para gadareno? A oportunidade de Jesus entrar na vida dele. Quando Jesus acaba de desembarcar, olha o que o demônio diz: o que tenho eu contigo, filho do Altíssimo, para você vir aqui me perturbar? O demônio sabia o que Jesus foi fazer lá. Que demônio bem informado. Jesus olhou para o demônio e falou: como é que é o seu nome, querido? Ele falou: meu nome é Legião, porque nós somos montar uma facção. Jesus falou: não quero saber a quantidade, sai desse moço agora. Aí tinha uns porquinhos dando um rolezinho lá. Aí o demônio falou: a gente pode entrar nos porquinhos? Ele falou: nos porquinhos pode, só sair do moço. Entrou nos porquinhos, jogou os porquinhos dentro d'água, os porquinhos tudo sufogou. Aí quem é que chegou? Os caras que criavam os porquinhos. E falou: cadê os porquinhos que estavam aqui? Não tinha um montão de porquinhos aqui, golinha mesmo. E alguém falou: matador de porquinho, aquele lá, ó. Foram lá e falaram para Jesus: você matou nossos porquinhos? Ele falou: não, foi suicídio. O senhor vai embora agora, vai embora agora. Some daqui. Eu imagino o discípulo falando: acabamos de chegar, mano. Foi uma tempestade lá, um maluco aqui, quer ver que tem outra tempestade para nós voltar? Aí, o ex-endemoniado falou: aí Jesus, falou uma coisa para tu, deixa eu ir contigo, poxa. Já estou vestidinho, pô. Deixa eu ir. Jesus falou: não vai rolar não, mano. Já estou com um pessoal aqui ruim. Mais um. Fala o seguinte: vai para a tua casa, vai para os teus e mostra. Não é fala, mostra. Vai, deixa eu ver como é que está essa tradução. Vai, anuncia-lhes. Vai, mostra para eles, com o seu estilo de vida, com o que eu fiz por você, quão grandes coisas fez o Senhor por ti e como teve misericórdia. Pronto, a salvação chegou para o endemoniado. Nas 10 cidades pagãs, lá do leste do mar da Galileia. Dá para você entender isso? Você volta um pouquinho, Atos dos Apóstolos, um carcereiro sendo salvo. Quer ir um pouquinho? O ladrão da árvore, o Zaqueu. Você quer voltar um pouquinho? A prostituta. Você quer ir mais um pouquinho? O Ciro
Me ajude, por favor. Leproso, Naamã. E hoje, pastor? Bom, hoje não tem Naamã, hoje não tem Raabe, hoje não tem Zaqueu, hoje não tem o carcereiro, não tem o gadareno. Quem tem aqui hoje é você. Porque finalmente a história chegou até você, para te dar uma oportunidade de tomar uma decisão que pode mudar a sua vida para sempre. Mas pastor, com a minha vida toda torta, está pior que a do leproso? Está pior que a dona aqui, da mulher peixe? Está pior? Hã? Está pior? Não está pior. Entendeu? Então, escute só. Eu gosto da igreja que eles vão entendendo devagarzinho, a gente fala. E eu já faço de propósito, que é exatamente para fazer você raciocinar. Estou falando palavrão não. Meu propósito aqui é fazer com que você entenda que sua mente é como um paraquedas. Para funcionar tem que abrir. Para que você consiga ver o que Deus fez, faz e fará por sua vida, por sua casa, por sua família, pelos seus negócios. Ah, pastor, mas você não é a melhor opção. Por isso que a Bíblia diz que você não escolheu ele, foi ele que escolheu. Eu não era a única opção e nem a melhor opção que ele tinha. Ele tinha gente muito melhor do que eu, muito melhor do que você, mas aprove ele escolher eu e você e pronto. Quem não gostar, reclama na administração.